Bom dia, vamos iniciar a nossa meditação de hoje. Ontem nós iniciamos o livro de Filipenses, fomos até o versículo 18, prosseguimos hoje a partir do versículo 19. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 19. E tendo a esperança no Senhor Jesus, de que em breve vos poderei enviar Timóteo, para que eu também me anime a receber notícias vossas. Pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zele pelo vosso bem-estar, porquanto todos procuram cuidar apenas dos seus próprios interesses, e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que vai enviar Timóteo, para obter notícias, informação, como todos estão, e também os alegrar dando notícia do próprio Paulo, formando que não existe pessoas, que se amam, preocupam com o interesse maior deles, do que Paulo e Timóteo deles, como eles de Paulo e Timóteo. Porque todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Infelizmente, ele já falava isso, era uma realidade daquela época, é uma realidade muito mais alarmante hoje, onde as pessoas têm uma preocupação excessiva com suas coisas, com interesse próprio, e não tem o interesse em viver o Evangelho, em pregar o Evangelho, em mostrar o Evangelho, ou ensinar. Isso eu falo não somente da obrigação de pregadores, de pastores, mas de todos nós. Porque com nossos atos, nossas atitudes, nossas ações, a nossa maneira de viver, nós demonstramos o interesse de Cristo. Se nós somos honestos, somos pessoas boas, somos caridosas, somos pessoas sérias, sinceras, nós estamos mostrando o caráter de Cristo. Agora, quando nós gostamos de ser espertinhos, gostamos de levar vantagens, gostamos de escarnecer, rir do próximo, aproveitar, enganar, sermos violentos, qualquer coisa, não estamos mostrando o caráter de Cristo. Estamos preocupados exclusivamente com o interesse nosso. Queremos ser, queremos poder, queremos fazer, e não fazemos a vontade de Cristo. Entretanto, sabei vós que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo na ministração do Evangelho como filho cooperando com o Pai. Ele está falando a respeito de Timóteo, que Timóteo foi um servo, um filho na fé dele, que o serviu, o acompanhou em todo o tempo e o serviu. Assim, ele citando exemplo, assim como um filho a um pai. Portanto, é ele que espero vos enviar, tão logo tenha certeza sobre a minha situação, tendo fé no Senhor, que em breve também eu poderei ter convosco. Paulo estava na cadeia e tinha esperança de poder sair, de poder visitar os filipenses e a Filipos. Mas mesmo se não pudesse, estava enviando Timóteo para obter notícias de que tudo estava acontecendo lá na igreja, eu mesmo dar notícias dele. Mesmo assim, creio que será necessário enviar-vos de volta Epafrodito, meu querido irmão auxiliador e companheiro de lutas, mensageiro a quem enviastes para me ajudar nas minhas necessidades. Talvez eu tenha que enviar Epafrodito, vocês tinham enviado o Ilianto, ele está me ajudando, me auxiliando nas minhas necessidades. Ao contrário das prisões da nossa atualidade, naquela época os presos que tinham condições de receber cuidado de parentes, amigos ou conhecido, tinha permissão para este atendimento. Toda a manutenção dos presos era feita quase que essencialmente pelos amigos ou parentes. Aqui pois ele tem saudade de todos vós e se sente angustiado por saberdes que ele havia adoecido.
De fato, ele esteve gravemente enfermo, à beira da morte, mas Deus compadeceu dele, e não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu não fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Esse Epafrodito que tinha vindo, ele tinha ficado doente, ele tinha ficado enfermo, quando ele tinha vindo visitar Paulo. Todos ficaram preocupados, mas Paulo está agradecendo a Deus, porque ele se recuperou. Por isso enviarei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente, e com isso eu sinta menos tristeza. Recebeu, portanto, no Senhor com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele, porquanto ele chegou às portas da morte, por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a cooperação que vós não pudesse me conceder. É um homem de Deus, um homem que veio e ele arriscou a própria vida para vir até aqui, procurar me atender, procurar me apoiar na divulgação do Evangelho mesmo aqui atrás das grades. Filipenses capítulo 3. Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Olha, irmão, vamos nos alegrar, não é incômodo, não é uma chateação, eu estou escrevendo para vocês sobre o mesmo assunto. E além do mais, para vocês é uma segurança, que vocês estão aprendendo a mais sobre o Evangelho, estão conhecendo mais sobre Cristo. Tomai cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Quando Paulo está falando aqui, cuidado com os cães, ele não está referindo cães animais. Ele está se referindo como que nós poderíamos dizer, aqueles que estão no meio dos cristãos, aqueles que se fantasiam de cristão, têm às vezes a mesma linguagem de cristão, mas não são cristãos. Porque vive de maneira diferente, vive de maneira errada, vive na prática dos pecados. A mesma são aqueles que hoje nós conhecemos na igreja, que tem até uma voz suave, uma voz tranquila, gostam de falar em amor, mas quando você vai ver a vida deles, são uma vida de pecado. Às vezes, falando em amor, eles trazem uma heresia, trazem um ensinamento herético, trazem uma transformação do evangelho em favor deles, a favor da causa do mundo. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com falsos crentes. É isso que Paulo está dizendo, cuidado com falsos crentes, é que nós temos que tomar cuidado. Crente é todo aquele que crê no seu Jesus. Quem crê no seu Jesus é aquele que vive e pratica o teu evangelho. Então nós temos cuidado com esse que diz que é de Cristo, aquele que diz que pratica a palavra, mas de totalmente contrário. Cuidado com esse. Paulo está chamando de cães. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não depositamos confiança alguma na carne. Nós, quem realmente crê no Senhor Jesus, confia nele, tem a fé nele, nós não confiamos em nós mesmos, nós não dependemos de nós mesmos. Nós sabemos que nós somos falhos, que somos barro, que somos pó. Só que nós temos força, nós temos poder se nós estivermos em Jesus. Se Jesus estiver em nós, nós sabemos que podemos vencer, superar quaisquer obstáculos se nós estivermos em Jesus. A nossa fé em Jesus, não em nós, não em coisas. Nós não temos confiança em casa, carro, dinheiro ou qualquer coisa. A nossa confiança está no Senhor Jesus. Que é Ele que nos dá, é Ele que tudo provém. O falso crente é aquele que cita o nome de Cristo, mas o tempo todo está citando em prol de coisas materiais, coisas físicas. O que ele busca não é Cristo. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, olha, se alguém julga que tem motivo para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fui fariseu. Quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro,
passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Eu falei, não. Eu teria motivo para falar. Ele é hebreu dos hebreus, ou seja, ele é naturalmente judeu e israelita. Claro, ele é da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. Foi criado segundo a lei de Deus, segundo a lei de Moisés, viveu, aprendeu, foi perseguidor da igreja, era um fariseu dos fariseus. Ele tinha conhecimento, tinha poder, ele jogou tudo aquilo fora, falou, para mim não vale nada. Eu resolvi confiar em Cristo, conhecer Cristo. Ele abriu mão de tudo, ele abriu mão da própria vida que Paulo fez para seguir a Cristo. E nós temos o conhecimento dele na própria palavra, o que aconteceu com ele. Foi só perseguições, prisões, espancamento, apedrejamento, humilhações. Ele abriu mão de tudo para servir a Cristo. Nós temos que seguir o exemplo dele, abrir mão das coisas do mundo para seguir a Cristo. E não o contrário, buscar Cristo para obtermos as coisas do mundo. Quem assim procede são os cães. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, aos quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Não, para mim não vale nada. É esterco. Eu quero ganhar Cristo, eu quero ter Cristo. É isso que nós temos que trabalhar. É isso que nós temos que correr atrás. É isso que nós temos que buscar, ter Cristo. É viver em Cristo, é termos Cristo dentro de nós. Porque se nós habitarmos em Cristo, Cristo habitará em nós. Nós temos que aprender a buscar, a abrir mão de todas as coisas. Se nós temos condição de comer, de beber, de dormir, de vestir, nós sabemos que isso não é mérito nosso, não. É o Senhor que nos dá condições. Ou seja, nós não temos que ir a Cristo buscar qualquer coisa, bens materiais ou qualquer coisa. Mas nós temos que ir a Cristo buscar Ele, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, o mais Ele acrescenta. Nós não temos que estar correndo atrás de nada, temos que correr atrás de Cristo. Chegar, nos moldar o Evangelho. Paulo falou, não, abrir mão de tudo. Para mim tudo é esterco. Eu quero é Cristo. É isso que nós temos que fazer. Agora, aqueles que citam o nome de Cristo, mas em busca de coisas materiais, usam o nome de Cristo, mesmo com palavras suaves, mas para buscar coisas materiais são os cães. E ser encontrado nele, não ter por mim a justiça o que procede da lei, mas sim o que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de seja como for a ressurreição dos mortos, nela estar presente. Eu não quero me identificar com Cristo na morte dele. Nós falamos, nós somos batizados na morte de Cristo. Se queremos alguma coisa, temos que morrer para o mundo. Mortificar a nossa carne. Assim nós poderemos ressuscitar em Cristo, ressurgir em Cristo. É isso que nós temos que querer. Eu quero estar com Cristo. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para quem também foi alcançado por Cristo Jesus. Paulo falou, não, eu ainda não venci tudo. Eu não alcancei. Eu luto. Eu esmurro o meu corpo. Eu combato a mim mesmo. Eu combato a minha vontade. Eu luto cada dia que passa. Com o objetivo de me aproximar mais e mais. De alcançar o alvo. De alcançar Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esqueça das coisas do passado.
caminho para o Senhor. Em outro livro, Paulo cita como uma corrida. Nós tentamos numa corrida, numa disputa. Não interessa, o passado fica. O que aconteceu não importa. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus, é caminhar, é lutar, é combater de todas as maneiras para que nós possamos alcançar. É isso que temos que ser feito. Vamos esquecer de todo o resto. Vamos buscar Jesus. Somente isso. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar desta maneira. Porém, se algum aspecto pensar de forma diferente, também, quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Se somos maduros espiritualmente, se temos maturidade espiritual, lutamos, corremos, combatemos com o objetivo de alcançar, de nos aproximar mais e mais do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Contudo, caminhamos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. Rapaz, olha a tranquilidade. Paulo falou, olha, presta atenção na nossa maneira de viver. Ou daqueles todos que vivem de acordo com o Evangelho de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Ver aqueles que estão vivendo de acordo com o Evangelho e procurar imitá-los. Ele termina, ele já está finalizando aqui no versículo 18, ele está dizendo assim, olha, por carta já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. Há muitos que se dizem crente e não são. Há muitos fantasiados de crente. Essa que é a verdade. Hoje esse mundo denominado gospel é uma vergonha. É uma vergonha. Hoje quando alguém chega para mim, se vem se identificando logo, falando que é crente, eu me assusto, eu tenho medo, eu já fico em guarda. Porque hoje eu estou vendo crente prostituta, ladrões, drogados, caloteiro, pastores sem vergonha, ladrões, estelionatários, e tudo nos altares aí dentro dos templos dando glória a Deus. Esses são os inimigos da cruz. São inimigos da cruz. Sabem falar, sabem orar, mas não vivem de acordo com a palavra de Deus. Estão desviando vários pelos seus comportamentos. Pastores estão ensinando contra a palavra de Deus, concordando com o pecado. Pastores que estão aprovando todo tipo de erro, que o objetivo é encher templo. É pregar um Deus bonzinho, um Deus misericordioso, um Deus que permite, aceita, tolera tudo. Mas não tem coragem de chamar a verdade, a conversão. Porque tem medo de vaziar os templos. Estão preocupados em ganhar dinheiro, em receber maior número de ofertas, de dízimo. Bandalheira. O fim dessas pessoas é a perdição. O fim deles é a perdição. O Deus deles, o Deus com Deus minúsculo, é o estômago. E o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. São muitos. Templos grandes, lotados. Com pregadores iguais também a eles, que só sabem falar na prosperidade, só sabem falar em dinheiro, só que Deus está dando, Deus está fazendo, mas não sabe chamar ao arrependimento, a conversão. Não sabe mandar o pessoal se arrepender do pecado, do erro. Estão concordando. Eles estão preocupados em arrecadação. Igrejas hoje que são verdadeiros shopping. Campanha para todo tipo. Carnê para todo tipo. Vendem tudo. Querem só dinheiro, mas dinheiro para tudo. Mas não chama o pessoal, não manda se arrepender.
Não manda abandonar para a fornicação, o vício, a mentira. Não manda abandonar o adultério continuado. Não prega contra o divórcio. Não pega contra a desonestidade, porque eles mesmos são desonestos. Estes. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. E o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador e Senhor Jesus Cristo. A nossa, nós estamos buscando lá em cima. Não temos compromisso com o que é terreno. Não queremos nada terreno. O nosso compromisso é com o que é céu. É com o Senhor Jesus Cristo. Que transformará nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Filipenses, capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firme no Senhor, amados. Suplico a Evódia, a Sintique, que restabeleça a boa convivência no Senhor. Ele está fazendo recomendação a todos, falando que sente saudade. Está pedindo a uma pessoa por nome de Evódia, possivelmente Sintique deve ser o marido, para que volte para o Senhor, possivelmente tenha afastado, né? Está pedindo para que restabeleça a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente ou com meus outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos no Senhor. É outra ação que eu acho interessante, estão constantemente vendo, dizem que são crentes, dizem que conhecem Jesus, mas andam com raiva, amuados, triste, chateado, reclamando. Não conhece a Cristo. Quem conhece Cristo, quem vive de acordo com a palavra é alegre. Se nós conhecemos, alegramos no Senhor. Tem pessoas que se dizem que conhecem Jesus, mas andam com raiva da própria vida. Eu não sei o que é isso. Isso não é conhecer Jesus. Se conhece, você tem fé, você sabe o que te espera. Alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Jesus está voltando. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Andar ansioso por causa do meu trabalho, por causa do dinheiro, pagar a conta. Não, andei ansiosos não. O que nós temos que fazer? Ao contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. O que eu quero, eu falo com Deus, eu exponho para Ele a minha necessidade. E além do mais, não somente com orações e súplicas, mas também com ações de graça. Ou seja, com agradecimento. E se eu estou com um problema, vou diante do Senhor, vou agradecê-lo. Tem uma luta, tem alguma coisa para solucionar. Eu vou agradecer. Ações de graça. Orando, suplicando ao Senhor. Não adianta eu falar com quem quer que seja. Eu tenho que falar com Deus Todo-Poderoso. É Ele que sabe. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. A paz de Deus, ele ultrapassa todo entendimento. Por que ultrapassa o entendimento? Porque o mundo, para ter paz, necessita ter solucionado o problema. Não, eu tenho paz quando eu não tiver conta para pagar, quando eu estiver casado, quando eu estiver dinheiro no banco, quando eu tiver minha casa própria, meu carro, quando eu estiver isso, eu tiver aquilo. Eu terei paz quando essa enfermidade for curada. Eu terei paz quando meus filhos estiverem formados. Eu terei paz quando eu estiver realizado. Isso é paz do mundo.
Agora a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo, a paz que supera todo entendimento humano, é aquela paz de nós estarmos numa luta, aos olhos humanos. Você está enfrentando até uma enfermidade, mas você tem paz. Você está enfrentando um problema em casa, você tem paz. Você está com um problema financeiro, mas você tem paz. Você está com dívida, você tem paz. Você tem problemas, mas você tem paz. Porque você conhece Cristo. Você olha para o autor e consumador da nossa fé. Isso é paz. Você está com problema no casamento, mas você tem paz. Porque você conhece o Senhor. Você busca nele, você fala com ele, porque as respostas vêm dele. Não andeis no Senhor por motivo algum, pelo contrário, seja as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Pensar são coisas boas. O que nós ocuparmos a nossa mente com coisas erradas, com pensamentos maldosos, vamos pensar no que é bom, no que é honesto, no que é misericordioso. Vamos pensar no que é certo. Isso nós estamos fazendo. Tudo que aprendeste, recebeste, ouvistes e viste em mim, isso praticai. E o Deus de paz estará convosco. É isso que nós temos que fazer. Alegro-me grandemente no Senhor por ter finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estavas atento, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Paulo estava na cadeia, estava preso. Os irmãos tinham proposto enviar recurso, ajuda para ele na cadeia. Ele está agradecendo. Não estou falando, mas eu não estou falando isso porque vocês estão me ajudando, não. Porque eu sei viver tendo muito, tendo pouco, passando fome. Para mim é diferente. É isso que nós temos que estar preparados. Eu conheço pessoas, não, lá em casa, lá todo mundo lá foi criado, meus filhos foram criados tomando leite e Toddy. Se não tem Toddy, não tem, eu tenho que me virar, eu tenho que ter isso. Não. Ao contrário. Nós temos que estar preparados a termos e não termos. Não faz diferença, não vamos levar nada. O que é comida, bebida, ou tudo vai ficar. Nós temos que estar preparados para viver, para peregrinarmos aqui. Ela falou, não estou preocupado com isso não. Eu estou acostumado a ter muito, a ter pouco, a ter falta, a ter fome, a ter miséria, eu estou preparado. Eu estou acostumado. Devemos estar acostumados. Quando nós estamos acostumados, preparados para isso, nós não sofremos decepções. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a um determinado padrão de vida, determinada situação. Quando aquilo falta, nós começamos a reclamar. Eu conheço inúmeras mães. Tem mães demais que chegam até mim, fala, pastor, meu marido me deixou, e agora eu estou sofrendo, meu filho está acostumado em colégio particular, e agora eu não sei como que eu vou fazer. Ele vai ter que ir para a escola pública, como se escola pública fosse algo do outro mundo. Não, meu filho agora vai sofrer. Temos que estar preparados e preparar os nossos também para ter muito e ter pouco, passar necessidade, se tiver que passar. Vamos passar glorificando o nome do Senhor. Sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações.
Eu não estou acostumado com qualquer coisa. Vamos acostumar. Porque nós, ao contrário, nós vivemos uma geração do crente que diz que quer determinar. Não, eu sou crente, eu sou dizimista. Eu não posso passar fome, eu não posso ter dívida, eu sou dizimista. Ah, não, porque é uma conversa fiada. Isso não é cristianismo. Isso não é ser cristão. Quem é cristão, vive o evangelho, pratica o evangelho. É esse que está aqui. Não anda preocupado com coisas materiais. Amanhã falaremos mais sobre esse assunto. Hoje nós lemos até o versículo 12 de Filipenses 4, versículo 12. Amanhã iniciaremos o versículo 13, né? Vamos concluir. Esse capítulo é só até o versículo 23. Estaremos iniciando também amanhã em Colossenses. Por esse motivo, eu sempre chamo, vocês vão olhar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos praticar a palavra de Deus, que as nossas respostas estão aqui. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.